Olá, galerinha do nono ano. Então, olha só, semana passada a prof explicou um pouquinho para vocês sobre ligações covalentes, né? Hoje a gente vai compreender um pouquinho sobre um outro tipo de ligação, a ligação iônica, tá? Então, vamos compreender um pouquinho aqui, ó. Como são formados os cristais de sal? Por que o sal ele tem essa forma, essa estrutura? A gente sabe que o sal tem a fórmula molecular cloreto de sódio, né? E como que o cloro se une ao sódio para formar esses cristais? Então, adiantando para vocês, é uma ligação iônica que acontece. Quando ocorre uma ligação iônica de um determinado composto químico, o nome dele a gente muda. Então, quando ele se forma um íon, ele que antes era cloro e sódio, agora ele é cloreto, porque ele mudou a configuração iônica dele. Então, para essa ligação acontecer, tem que modificar a quantidade de elétrons dele, tornando ele um íon. Por isso que a gente chama ele de cloreto de sódio. Esse eto, esse sufixo eto é que determina o que ocorreu uma ligação iônica nesse composto, certo? Só para dar uma dica aqui no início. Então, cristais. Cristais possuem uma estrutura organizada de átomos, moléculas ou íons, tá? Que o constituem. Se eles se apresentam na forma de arranjos complexos, que se repetem em todas as direções. Então, para formar um cristal, ocorrem ligações. Essas ligações se repetem, formando, então, esse cristal dentro, né? Aqui tá mostrando como seria esse cristal por conta dessas ligações que ocorrem. E como ocorre, então, uma ligação iônica, né? Eu expliquei agora anteriormente que a ligação de cristais, no caso do sal, ele é feito por uma ligação iônica. De que forma que isso acontece? A ligação iônica, ela ocorre entre íons positivos, se forem cátions, né? Cátions, se forem positivos, e negativos quando forem ânions, né? Então, é caracterizada pela existência de forças de atração eletrostática entre os íons e ocorre entre elementos que apresentam tendências opostas. O que isso significa, né? Que é necessário que um dos átomos que participam dessa ligação possui a tendência de perder, enquanto que o outro tem a tendência a ganhar elétron. Então, se um quer perder e um quer ganhar, os dois vão se unir para se igualarem, né? Para se ajudarem, digamos assim. Então, essa ligação ela é formada pela transferência de elétrons. Então, a ligação iônica ela é formada pela transferência de elétrons de um átomo para outro átomo, a fim de que ambos se tornem estáveis, né? Então, o que acontece? Eu tenho um átomo aqui que ele tem a tendência de perder um elétron, ou seja, ele é positivo, ele é um cátion. Então, e eu tenho um outro átomo ali que é negativo, ele é um ânion. Então, esse aqui precisa ganhar um para se tornar estável, esse precisa perder um para se tornar estável. Então, os dois compartilham esses elétrons para eles se tornarem estáveis. Então, vamos entender um pouquinho sobre o cloreto de sódio, né? A formação do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ele é um bom exemplo de ligação iônica, né? Entre o átomo de sódio, Na, e o de cloro, Cl, né? O átomo de sódio, ele não é estável pela teoria de octeto. Se vocês lembrarem lá nos capítulos anteriores que a gente trabalhou sobre a teoria de octeto, vocês vão entender o porquê que o sódio não é estável, tá? Pois ele apresenta um elétron na camada de valência. Então, lá naquela última camada, quando a gente distribui os elétrons, que a prof explicou na outra aula, a última camada, a camada mais forte, digamos assim, do átomo de sódio, ele fica com um elétron na última camada, tá? Sua estabilidade eletrônica, ela será atingida pela perda de um elétron, então, originando o íon sódio mais. Então, se ele tem um elétron na última camada, para ele se tornar estável, ele precisa perder um elétron. Então, a gente considera esse sinal de mais que ele precisa, então, de um elétron para ele se tornar, perder um elétron para ele se tornar estável, tá? O átomo de cloro, ele não é estável
pela teoria de octeto? Pois ele apresenta 7 elétrons na camada de valência. Sua estabilidade eletrônica será atingida pelo ganho de 1 elétron, originando o íon cloreto de sódio. Olha só, quando ele é íon, lembra que eu expliquei para vocês que o negativo aqui torna o íon? Então, quando ocorre, então, olha só, aqui como se tivesse feito a distribuição deles, tá, pessoal? Então, 2, 8, 1, formando, então, o número atômico dele, a soma forma o número atômico, lembra? Então, 8, 9, 10, 11, formou o número atômico dele, do cloro. 8, 14, 15, 16, 17, precisa de mais um, 18. Então, pessoal, eles vão compartilhar esses elétrons para eles se tornarem estáveis, certo? Aí vai formar 2 e 8 com o íon mais aqui. Então, quando ele precisa dessa transferência, desse compartilhamento, se for uma covalente, dessa transferência, se for a iônica, ele pode, no caso das ligações do cloreto de sódio, de sais, ele se transforma em um íon, tá? Ou um cátion. Nesse caso, ele se transformou em um cátion, né? Em o cloreto, no caso, cloreto de iodeto, desculpa, de sódio, tá? Cloreto de sódio, desculpa. Então, olha só, aqui nós temos, então, um exemplo de como que se comporta a molécula do cloreto de sódio, tá? Então, olha só, nós temos a distribuição em camadas aqui desse número atômico, né, dos átomos. Aqui eu tenho o do cloro, aqui eu tenho o do sódio, né? Então, ele vai compartilhar, no caso, ele vai utilizar desse íon juntamente com o sódio, o cloro, e eles vão então sofrer uma atração de íons aqui, por conta de um que tem a necessidade de ganhar e um tem a necessidade de perder para se tornar estável. Então, essa tendência que um tem de perder e o outro de ganhar, faz com que eles se aproximem e utilizem desses elétrons juntos, tá? Então, um quer perder, um quer ganhar, então eles conseguem então essa estabilidade química entre eles. Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido as ligações iônicas e covalentes. A gente vai trabalhar mais adiante um pouquinho mais sobre elas. Eu sei que vai aparecer dúvidas, me procurem, me perguntem, eu posso explicar melhor, eu posso de repente exemplificar um pouquinho mais. Eu passei algumas atividades que vão ajudar, mas qualquer dúvida eu estou à disposição, tá, pessoal? Uma ótima semana a vocês e ótimos estudos!